E esta carta aos Hebreus, ela apresenta a diferença entre o velho e o novo. Apresenta a diferença entre a antiga aliança de Deus e a nova aliança que Deus estabelece através do seu Filho Jesus Cristo. Esse livro nos mostra o cumprimento das antigas Escrituras, mostra o cumprimento das profecias na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, e mostra a única maneira de salvação. E é por isso que nós estamos aqui louvando e bendizendo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Quero falar sobre perseverança e salvação. A diaconisa abriu o culto falando de confiança, de fé. E nós temos que ter perseverança na fé para ter a salvação. Assim fala a Santa Palavra. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do Todo-Poderoso. Pode sentar. Glória a Deus. Se eu salvo não me engano, pouco tempo atrás, o pastor Adenilson pregou sobre essa palavra. Mas a palavra, ela sempre vem renovando. E nesse pequeno trecho da Santa Palavra, nós podemos observar no sentido do que o texto vem falar. Nós podemos não só acreditar na nova aliança que está proposta para nós, através do nosso Senhor Jesus Cristo, como também trazer esse assunto para os dias de hoje, os dias atuais. E nós podemos então comparar com a nossa vida. Nós podemos comparar com a corrida da nossa vida. A nossa corrida é breve. A velocidade tem que ser enorme, porque é enorme. A nossa vida é curta. E o autor fala de uma corrida cheia de testemunha, digamos, torcedores a favor e torcedores adversários. E aqui nós podemos entender tanto no mundo espiritual como no mundo material, o mundo humano, o mundo que nós vivemos. Torcedores dos dois lados. De um lado, Jesus Cristo, nosso advogado, as bênçãos de Deus, e os irmãos verdadeiros que compartilham uma verdadeira palavra com a gente e que vivencia junto com a gente dentro da palavra de Deus. E para o outro lado, o acusador, que é o diabo. E muitas vezes o pecado que nós mesmos cometemos e os falsos amigos que muitas vezes influenciam nossa vida. São torcedores. E podemos dizer assim que a largada dessa corrida é quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Quando nós arrependemos dos pecados, dos erros que nós cometemos e aceitamos a ser batizados. Se inicia uma carreira, uma corrida, e uma corrida longa, uma maratona, e cheia de obstáculos, dificuldades. E temos um objetivo a ser atingido. Por isso que nós estamos aqui. Por isso nós falamos de fé. E nós temos um prêmio a ser conquistado no final. Mas para isso nós precisamos a santificação no dia a dia. Precisamos estar conectado com a palavra do Senhor. E o texto que acabamos de ler, ele fala: corramos com perseverança. Ou seja, corramos com paciência a carreira que foi nos proposto.
Jesus nos propôs uma corrida, até chegarmos à plena santificação, até chegar ao nosso dia. Então Jesus nos propõe viver dentro da santificação, para nós podermos ter um retornar à presença de Deus, aquela perca que nós tivemos lá no passado, no começo do mundo. Então, quando nós aceitamos essa proposta de Jesus, inicia-se a corrida da nossa vida. Assim começa essa corrida. Então nós vamos recebendo discernimento de Deus, nós vamos aprendendo a palavra de Deus, nós vamos conhecendo, e nós começamos a diferenciar então o certo do errado. E com isso, nós vamos traçando a corrida da nossa vida, nós vamos conduzindo a nossa vida para a vitória ou para a derrota. Vai depender de como nós vamos correr. E para a derrota, basta nós não treinarmos, basta nós vivermos conforme nós vivíamos no passado, basta nós vivermos o que vive o mundo, na vontade do mundo, deixando que a vida vai nos levando. Deixa a vida me levar. Basta isso para nós sermos derrotados. Já para a vitória se exige mais empenho, dedicação, muito treinamento. Nós temos que começar a deixar muitas coisas que nós gostávamos de fazer no mundo para nos dedicarmos para essa vitória, ou seja, a santificação para a salvação. E para isso entra a fé, a perseverança na fé. E aí, então, o caminho começa a ficar estreito. Começa a ficar difícil para nós. Nós temos que largar as coisas que nós gostávamos de fazer. E 1 Coríntios 9, 25, Paulo fala que um atleta, para ganhar um prêmio, em tudo tem que se dominar. Nós precisamos nos dominar no dia a dia. E para o primeiro, nós temos que, então, ter esse domínio sobre nós, do que nós fazemos. Por segundo, ele fala que não podemos estar indecisos na nossa fé. Temos que ter certeza do que nós estamos fazendo. E isso só vem através da nossa oração, de estarmos compartilhando a palavra de Deus, de lendo a Bíblia. Então nós precisamos nos preparar em oração, na leitura da palavra. Só assim nós vamos permanecer na fé. Paulo fala, batendo no ar. E bater no ar é varada na água. Não dá resultado. Você bate e logo some. Ele fala que nós temos que treinar. E bater no ar é um treino em vão. E um cristão sem santificação é bater no ar. É perder tempo. É um treino em vão. Não vai ter salvação. Batendo de qualquer maneira. Não. O nosso bater tem que ser em oração, tem que ser na palavra, compartilhando com os irmãos. Nós precisamos estar na igreja. E estar na igreja e praticar as coisas lá do mundo é bater no ar. É treinar em vão. Não adianta nós estarmos aqui na igreja e sairmos daqui com mente vazia e praticar as coisas do mundo. Em Eclesiastes 1,14, Salomão fala: eu tenho visto tudo o que se faz neste mundo e digo, tudo é ilusão. Tudo é ilusão que está acontecendo neste mundo. Correrias, loucuras que está sendo feito neste mundo, ilusão. Então somente com essas atitudes corretas que nós vamos tomar, nós vamos chegar no nosso objetivo, que é a coroa da vida. Nós não podemos então estar indeciso nessa corrida da nossa vida. Nós temos que estar preparado. Um cristão, ele tem que buscar um verdadeiro treinamento. Ele tem que buscar um verdadeiro treinador. E nós temos, que é Jesus Cristo, um treinador. Nós precisamos buscar esse verdadeiro ensinamento que nós vamos encontrar só na Santa Palavra. É aqui que nós vamos encontrar. Já quem se ilude, o iludido, ele busca conhecimento
naqueles velhos costumes, aqueles mesmos velhos costumes que nós tínhamos. Busca um treinador mais barato, não lê a Bíblia, aceita tudo que os outros falam. Me falaram o quê? Disseram o quê? Não tira um momento de oração, não tira um momento para ler a palavra de Deus. E o iludido, ele busca então facilidades. Ele quer facilidade. Me falaram que está bom, mas essas facilidades muitas vezes levam a gente para a derrota, nos destroem as facilidades. Então, para nós sermos esses vitoriosos nessa corrida da vida, nós precisamos traçar uma meta. E a meta está aqui, objetivo: culto de oração, culto de adoração, culto da família, estarmos congregando junto. A nossa meta é a coroa da vida, a nossa meta é a salvação. Para isso nós precisamos nos preparar. A nossa meta é estar lá com Deus eternamente, mas para isso precisamos da santificação. Nós queremos inaugurar aquela casa tanta prometida por Jesus Cristo. Ele nos promete, essa que é a nossa meta. A nossa meta, a verdadeira meta, é ter essa vitória, de estar com Cristo novamente, de estar com Deus novamente. E aqui tem um questionamento para todos nós, para mim e para você. Como é que nós estamos treinando? Como é que está sendo o teu treino do dia a dia? Como é que você está praticando a tua santificação no dia a dia? Onde você procura conhecer, tomar conhecimento para ter esta vitória? E a palavra fala em deixar todo o embaraço e todo o pecado que nos rodeia. Então um corredor, ele não pode se distrair na sua corrida. A pista, ele tem que ter um objetivo na pista, ele não pode se distrair. Pode ter tropeço, e muitas vezes tem tropeço fora da palavra de Deus. Quando nós não estudamos, só escutamos o que os outros falam, tem tropeço. E um corredor que quer ser campeão, então ele não pode perder o seu tempo em treinos sugeridos por corredores que nunca foram campeão, corredores fracassados, corredores que não possuem um perfil de campeão. E esse mundo vem oferecendo muito disso. Oferece esses treinos facilitados, mas esses treinos facilitados vão nos levar ao fracasso, porque o diabo é fracassado, já é condenado, e nós não podemos entrar nessa. Os treinos são facilitados, os treinos vão nos levar à derrota, vão nos levar ao fogo do inferno, e nós queremos a coroa da vida, não o fogo. Mas aqui voltando para os nossos treinos do dia a dia, para a nossa corrida da vida, Jesus, ele fala em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então nós já temos um caminho, que é Jesus, um caminho para ter essa vida eterna. Nós já sabemos o caminho correto, e aonde esse caminho correto vai nos levar. Nós já temos esse treinador que é qualificado, um treinador capaz de nos levar até a vitória, e nos levar até a vitória por exemplo, porque ele foi o exemplo. Ele não é um derrotado. Ele prometeu que ressuscitaria no terceiro dia e ressuscitou. E ele tem essa promessa de voltar e buscar. Por isso que nós estamos aqui. O versículo 2 fala: olhando para Jesus, o autor e consumador de fé. Por isso que nós estamos aqui. Fala que desprezou as afrontas e assentou à destra de Deus. À destra de Deus. Então Jesus é o nosso exemplo. E é Ele que nos mostra então o tipo de pista que nós devemos correr, a maneira. Ele nos mostra como nos livrar desses tropeços, porque Ele é o nosso exemplo, e Ele mostrou que é capaz.
Mas nós sabemos que a nossa vida é difícil, é dificultosa. O treino é difícil. E Ele avisou, o treinador avisou, Jesus Cristo avisou: neste mundo tereis aflições. Nós teremos aflições nesse mundo, mas Ele fala: contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Se Ele venceu, como homem, nós também somos capazes de vencer. Ele deu o exemplo. É difícil, sim. Nós temos aflições, nós temos dificuldade, e constantemente nós nos encontramos obstáculos, dificuldades, e obstáculos que muitas vezes nos levam a querer desistir. E por isso muitos questionam que incentivo que eu tenho para prosseguir, tantas dificuldades que eu tenho. Um atleta, ele tem que comer bem, ele tem que se alimentar bem, ele tem que ter um uniforme decente, um calçado bom para correr. Sim, é necessário, nós precisamos de tudo isso. Mas Jesus venceu com todas as dificuldades. Um atleta precisa estar assim bem equipado. Mas somos nós mesmos que devemos arrumar o nosso equipamento, o nosso uniforme, e a palavra mostra. O uniforme, ele está acessível para todos nós. A palavra mostra. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 6, 11, ele fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele nos mostra o uniforme adequado para uma vitória, e está disponível para nós, disponível em Cristo. E Paulo então, ele começa a apontar aqui como nós devemos preparar o uniforme para a vitória, e ele fala em cingir-se com a verdade. Estamos falando a verdade? Esse é um dos primeiros uniformes. Falar a verdade no dia a dia. Vestir-se com a couraça da justiça. Estamos sendo justos no dia a dia. Calçar-se com o Evangelho. Estamos lendo a palavra de Deus para saber, para conhecer. Ele fala: usar o escudo da fé. Nossa fé está sendo suficiente? Sim, volta e meia nos abalamos. Nós queremos muitas vezes desistir por causa de dor, por causa de percas. Ele fala: usar a palavra de Deus. E Jesus usava a palavra de Deus. Ele mostrou lá no deserto contra o diabo. Assim diz o Senhor. Deus nos orienta. E ele fala, Paulo ainda fala: orar no Espírito em toda ocasião. Orar em Espírito, oração. Então este que é o uniforme para a nossa vitória. Estarmos protegidos. As vestes, a couraça da justiça, a fé, calçar com o Evangelho. Esse é o nosso uniforme. E como eu falei, nós mesmos devemos arrumar o nosso uniforme ao longo da nossa vida. O problema é que alguns, apesar de terem acesso a esse uniforme, não conseguem nem manter ele limpo. Não conseguem manter o seu uniforme limpo. Tem ele já, está na mão. Não conseguem manter o mínimo da proteção espiritual que já receberam de Deus. As bênçãos, o batismo com o Espírito Santo, não conseguem manter. Recebem apenas alguma melhoria, uma pequena amostra do que o Senhor Jesus, do que o Espírito Santo pode nos dar, e já se contenta, já não volta mais para a igreja, já desprezam a palavra de Deus, já não cumprimentam o irmão na rua com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque tem vergonha. E muitos estão fazendo isso. Não cumprimentam o irmão, tem vergonha. Tem vergonha de falar a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para o irmão na rua, porque está no mercado, porque é falta. Isso é uniforme sujo. Uniforme sujo. Se contentam com migalhas. Recebe um pouquinho e acham que está bom. Então já começam a faltar os treinos na igreja. Começam a faltar aqueles alongamentos necessários, aqueles alongamentos de oração que é necessário para estar em comunhão com Jesus. Esquecem que tem um objetivo maior.
que é a santificação. A santificação no dia a dia. Sem santificação não vai ter vida eterna. Não tem prêmio nessa corrida. Não tem galardão. E o pior, muitos voltam a conviver com aqueles velhos treinadores, com aqueles que não ensinam nada, com os derrotados. Outros preferem ficar no mundo, porque lá é mais fácil. E nós temos aqui mais um quesito de grande importância que Paulo cita para o atleta vencer. É acreditar naquilo que Jesus nos propôs. É acreditar no que a gente faz. É ter fé. É o que foi falado aqui no início do culto. Fé. Permanecer na fé. Sem essa fé nós vamos perder a direção. Vamos perder a direção. Começamos a procurar atalhos nessa corrida. Nós vamos perder o objetivo da vitória. Sem fé é impossível chegar no final dessa corrida vitorioso. E um pouco atrás, na mesma leitura principal, em Hebreus 11:6, a palavra fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que buscam. É Ele que vai dar o nosso prêmio. É Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem busca com fé, ele vai ter a vitória. Quem busca com fé, vai ter o prêmio, vai ter o galardão. E a palavra inicial, ela fala também em deixar o embaraço e o pecado. E Paulo, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 3:5 em diante, ele dá alguns exemplos dos embaraços que nós devemos nos livrar, para nós podermos ficar mais livres para essa corrida. E ele fala: despojai-vos também de tudo isso, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes. Não mintais uns aos outros. Ou seja, livrar-se do peso para correr livre. Para nós corrermos livre na santificação, nós não podemos ter ira, não podemos mentir, não podemos ter cólera, maledicência. Livrar de peso, livrar do peso, desses embaraços. Nós não podemos desejar mal aos outros, desejos malignos, desejo egoísta, olhos altivos. E muitas vezes nós temos olhos altivos, sim. Queremos ser mais que os outros e não somos. Nós precisamos buscar cada vez mais a capacitação para nós podermos ser premiados. E a capacitação vai nos levar então para essa coroa, a coroa da vida. Então, treinando em fé, treinando com fé em Cristo. Nós precisamos treinar mais o amor, a sinceridade, a caridade, a humildade. Está faltando muita humildade. Nós precisamos nos livrar desses velhos costumes que vão impedir a nossa vitória. Nos livrar desses velhos costumes que nos impedem de receber o prêmio da vida eterna, a coroa que Jesus nos promete. Então fica aqui um questionamento para nós meditarmos durante essa semana. Medite durante essa semana em cima dessa palavra. Que tipo de pista que você está correndo? Como você está correndo? A pista é a nossa própria vida. O percurso nós podemos até escolher. Nós temos o livre-arbítrio. O fim da corrida é para todos nós. É para todos. O tempo da corrida é indeterminado. Nós não sabemos quando vai acabar. E a vitória é somente para aqueles que fazem a boa escolha. Independente do tempo da nossa corrida, mantenha-se na palavra de Deus. Mantenha-se em fé. Mantenha-se na pista verdadeira que é Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus.